Você já acordou no meio da madrugada, olhou o relógio e eram exatamente 3 da manhã, seu coração acelerado, um peso no ambiente, um silêncio que parece gritar algo? E se eu te dissesse que esse horário não é apenas coincidência, mas um chamado direto de Deus? Poucos sabem, mas existe um poder espiritual reservado para essa hora. E neste vídeo você vai descobrir como orar nesse momento e liberar proteção, cura e libertação sobre sua vida e sua casa. Mas atenção, o que você vai aprender aqui pode transformar sua madrugada e seu destino. Há quem desperte no meio da madrugada, olha o relógio e vê, são 3 da manhã. Coincidência? Talvez não. Para muitos, esse é o momento onde o véu entre o natural e o espiritual se torna mais fino. É como se o céu estivesse mais próximo da terra e a voz de Deus pudesse ser ouvida com mais clareza. A Bíblia nos mostra, em diversos relatos, que Deus se manifesta em horários improváveis. Foi de madrugada que Samuel ouviu o chamado do Senhor. Foi na noite escura que Paulo e Silas oraram e as cadeias se romperam. Há poder divino nesse horário que tantos ignoram. Às 3 da manhã, muitos se debatem com ansiedade, outros com pesadelos ou até depressão. Mas e se, nesse momento de fragilidade, o Espírito Santo estiver convidando a oração? Esse é um chamado silencioso para clamar por libertação, pedir por cura, por proteção e intercessão. Muitos testemunham que ao orar nesse horário sentem uma paz inexplicável invadindo o coração. É como se a armadura espiritual fosse colocada peça por peça, blindando contra forças malignas que atuam sorrateiramente nas madrugadas. Esse horário, considerado por muitos como a hora do combate espiritual, é estratégico para se levantar em fé. Enquanto o mundo dorme, o cristão que desperta para orar se posiciona como sentinela. Ele cobre sua casa, seus relacionamentos, sua saúde e sua mente com oração. Está escrito em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vigilância espiritual, quando feita em oração, fortalece a resistência contra ataques invisíveis. Imagine uma mãe que, acordando às 3 da manhã, dobra os joelhos e ora por seus filhos. Ou um homem que, naquele silêncio absoluto, clama pela provisão que falta no lar. É nesse momento que as bênçãos fluem, os milagres se iniciam e as correntes do medo se rompem. A fé, mesmo tremendo, se levanta e Deus se revela com poder. O número 7, símbolo da perfeição, pode inspirar a prática de orar por 7 madrugadas consecutivas, estabelecendo um ciclo de vitória e cura. Quem desperta nesse horário não está sozinho. O céu se move em resposta à oração sincera. Muitos já experimentaram a cura de uma enfermidade, a libertação de maldições geracionais ou o perdão que restaurou relacionamentos quebrados. Tudo começou numa oração às 3 da manhã. Não é magia, é espiritualidade viva. A Bíblia não promete conforto o tempo todo, mas garante presença divina. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. E se você se levantar para orar, não espere resultados imediatos como quem gira uma chave mágica, mas espere transformação, espere fortalecimento, espere que a paz, que excede todo entendimento, guarde sua mente. E assim, como quem caminha pela madrugada guiado por uma luz tênue, você será conduzido à próxima etapa da sua jornada espiritual. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Em um mundo onde tantas ameaças rondam silenciosamente, seja a violência, as doenças ou as pressões emocionais, a proteção deixou de ser apenas uma preocupação prática e passou a ser uma necessidade espiritual.
Orar pela própria segurança e pela dos que amamos é um ato de fé e responsabilidade. A Bíblia nos assegura: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34:7. Essa promessa não é simbólica, é real e acessível aos que buscam cobertura no nome do Senhor. Imagine um lar onde todas as manhãs há uma breve oração antes de sair para o trabalho, escola ou qualquer compromisso. Palavras simples como: Senhor, cobre-nos com teu sangue, guarda nosso ir e vir, protege nossos sonhos, nossa saúde, nossas finanças. Já constroem um muro invisível, mas poderoso. A intercessão se torna como escudo de fé, uma verdadeira armadura espiritual que repele ataques e fortalece os corações. Quando oramos assim, declaramos que nossa proteção não vem apenas de trancas ou seguros, mas do poder divino. A oração também é como uma cerca de fogo ao redor da casa. Em tempos de ansiedade, é nela que encontramos segurança. Em meio à crise financeira, é orando que convidamos a provisão e a prosperidade. E quando o corpo dá sinais de desgaste, a oração é a ponte entre a doença e a cura. Ao dobrar os joelhos e clamar por proteção, ativamos o sobrenatural. Como em Êxodo, quando o sangue nos umbrais impediu o destruidor, hoje a oração marca os limites do inimigo sobre nossos lares. Quantas famílias têm sido restauradas porque alguém decidiu orar pela proteção do seu lar? Quantos filhos foram poupados de acidentes porque houve intercessão constante até às 3 da manhã? O inimigo sabe que onde há oração, há resistência. Onde há fé, há vitória. Por isso, orar pela família é também blindar os relacionamentos contra influências negativas, é clamar para que a paz reine dentro de casa e que as bênçãos fluam como rios de abundância. Não basta apenas pedir proteção, é necessário declarar com autoridade: minha casa está sob o domínio do Altíssimo. Que as palavras proferidas em oração se tornem muralhas invisíveis, mas intransponíveis para as forças malignas. Que cada quarto seja ungido com fé, cada objeto consagrado com esperança, e cada sonho guardado por anjos enviados por Deus. Não se trata de superstição, mas de espiritualidade bíblica, prática e poderosa. E quando a rotina apertar e faltar forças, lembre-se, até um sussurro pode mover o céu, se for feito com sinceridade. A proteção não é ausência de lutas, mas presença constante do protetor. E à medida que a oração pela casa se fortalece, abre-se espaço para outra batalha igualmente espiritual. Aquela que se trava nas sombras da alma, entre a fé e o medo, entre a luz e as trevas. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Nem tudo o que enfrentamos na vida é visível. Muitas vezes, o que nos atinge não tem forma nem nome. Uma tristeza repentina, uma ansiedade que sufoca, um peso no ambiente que não se explica. A Bíblia, em Efésios 6:12, nos alerta: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Essa é uma guerra espiritual, silenciosa e constante, onde a fé é a nossa maior arma de resistência e libertação. A fé, embora invisível, é mais poderosa do que qualquer força das trevas. Ela ergue muralhas quando tudo parece ruir. Ela declara cura mesmo diante do diagnóstico mais cruel. É pela fé que se rompe a maldição, se desfaz a opressão e se traz à luz aquilo que está escondido nas trevas. A oração feita com fé às 3 da manhã não é apenas um hábito, é um ato de guerra, um grito de resistência espiritual que ecoa nos céus e abala as estruturas do inferno. Lembre-se de Davi, um jovem pastor com uma fé tão firme que não hesitou em enfrentar o gigante Golias. Ele não usava armaduras de metal, mas vestia a armadura espiritual da confiança em Deus. Disse com ousadia:
Tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Essa coragem nasce de uma fé cultivada em secreto, nas madrugadas, nos campos silenciosos onde se aprende a ouvir a voz do pastor. Em tempos onde o mal se disfarça de normalidade e onde a opressão espiritual se mascara em problemas emocionais, a fé se torna escudo contra a depressão, espada contra a ansiedade, abrigo contra a insegurança. É ela que nos faz resistir quando tudo parece nos empurrar para o abismo. Não é uma fé cega, mas firme, ancorada na palavra, sustentada por oração, fortalecida pelo Espírito Santo. A fé nos conecta ao poder divino, à provisão celestial, aos milagres que parecem impossíveis aos olhos humanos. E ainda que o ambiente ao redor pareça tomado por trevas, a fé acende uma luz que nenhum mal pode apagar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. É essa certeza que afugenta os medos e silencia os gritos do inimigo. A fé coloca o coração em segurança, mesmo em meio à tempestade. E quem ora com fé vê o impossível se curvar diante da majestade do Deus vivo. Mas há um passo seguinte nessa jornada de fé, pois não basta apenas resistir às trevas. É preciso romper os grilhões, libertar a alma dos laços invisíveis, quebrar os padrões que se repetem geração após geração. A batalha não termina na fé, ela continua na libertação. Algumas famílias vivem presas em ciclos que se repetem como uma música quebrada. Divórcios, vícios, doenças, pobreza, depressão. Parece que algo invisível insiste em voltar, geração após geração. A Bíblia chama isso de maldições hereditárias. Mas a boa notícia é clara. Em Cristo há poder de libertação. Como está escrito em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, o sacrifício na cruz foi também um ato de rompimento espiritual. Quantas vezes alguém diz, meu pai era assim e agora eu também sou? Ou, na minha família ninguém consegue manter um relacionamento. Esses padrões não são coincidência, são laços espirituais. Mas quem ora com fé, mesmo às 3 da manhã, pode declarar com autoridade, isso termina em mim, porque quando a verdade de Deus é proclamada sobre uma vida, tudo aquilo que o inimigo tentou manter acorrentado é quebrado pela luz da palavra e pelo poder divino. A libertação começa com arrependimento e decisão. Arrependimento por aceitar aquilo que Deus nunca quis e decisão de se posicionar em fé. Uma mulher, por exemplo, que sempre sofreu em relacionamentos, pode orar. Senhor, eu rejeito os padrões que destruíram os casamentos da minha família. Eu clamo por um relacionamento saudável, abençoado, protegido por Ti. Ao fazer isso, ela rompe acordos espirituais feitos no passado e convida a bênção para reger o presente e o futuro. Jesus disse em João 8:36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa não é uma liberdade teórica, é prática, é espiritual, é emocional. É a libertação que muda o destino, que transforma um coração cheio de culpa em um coração cheio de esperança, que troca a maldição da escassez pela promessa de provisão, que substitui a ansiedade pelo descanso em Deus, que cancela a influência das trevas com a luz da verdade. E para quem sente que já orou tanto e nada mudou, lembre-se, o rompimento às vezes é como quebrar uma corrente grossa. Exige persistência. Persevere. Declare em voz alta que você é livre em nome de Jesus. Use a Bíblia como espada. Ore com autoridade. Rejeite o que não vem de Deus. Cubra sua casa com intercessão. A libertação é um processo, mas o primeiro elo pode se romper com uma única oração cheia de fé. E quando essa liberdade começa a se manifestar,
surge algo ainda mais poderoso, o perdão. Porque muitas vezes a chave final que destranca as últimas correntes está em soltar o que o coração insiste em prender. Perdoar é talvez um dos maiores desafios da vida cristã. Não porque seja algo complicado de entender, mas porque dói. Perdoar é abrir mão do direito de vingar-se, é soltar aquilo que o coração grita para segurar. No entanto, Jesus foi enfático. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus 6,14. O perdão não é uma sugestão, é um caminho de libertação. Sem ele, o espírito se prende. Com ele, a alma se cura. Muitas vezes carregamos mágoas, como quem carrega pedras nos bolsos, pesadas, escondidas, mas que nos afundam aos poucos. O ressentimento alimenta a ansiedade, envenena relacionamentos, bloqueia bênçãos. Quem guarda rancor fecha a porta da cura, da prosperidade, da paz. É como se dissesse a Deus: pode parar aqui, o resto eu mesmo resolvo. Mas Deus quer libertar, e para isso é preciso esvaziar o coração. Não se trata de esquecer o que aconteceu ou fingir que nada doeu. O perdão bíblico é reconhecer a dor, mas escolher não viver mais nela. É libertar o outro, sim, mas sobretudo libertar a si mesmo. Quantos estão sofrendo enfermidades físicas por anos de ódio engasgado? Quantos oram pedindo milagres, mas não conseguem liberar perdão nem mesmo aos próprios pais ou filhos? O milagre começa no coração. Quando se decide soltar, Deus age. Perdoar não é um evento, é uma decisão contínua. Às vezes, será necessário perdoar todos os dias a mesma pessoa, até que a lembrança da dor perca a força. A oração às 3 da manhã pode ser esse altar de reconciliação. Um momento de entrega. Um clamor silencioso. Senhor, eu escolho perdoar. Cura o que ainda está ferido em mim. É nesse lugar de vulnerabilidade que Deus nos fortalece e nos transforma com poder divino. O perdão traz leveza, abre espaço para a cura emocional e física. É como uma chave que destranca os céus. Quando perdoamos, deixamos de ser reféns do passado e nos tornamos instrumentos da paz de Deus. É um ato de resistência espiritual, um escudo contra as forças malignas que se alimentam da amargura. Perdoar é permitir que a abundância e os milagres fluam novamente. E quando o coração é curado, algo extraordinário começa a acontecer. O corpo também sente os efeitos. A mente descansa, o espírito se acalma e nasce o desejo de viver em plenitude, com saúde, com equilíbrio, com paz. Porque o próximo passo da jornada é esse: orar por cura, cura do corpo, cura da mente, cura da alma. Nos dias atuais, é cada vez mais comum ver pessoas adoecidas por dentro. A ansiedade devora os pensamentos, a depressão esvazia a alma e as dores físicas parecem gritar o que o coração ainda não teve coragem de dizer. Mas o mesmo Jesus que curava os cegos e fazia os paralíticos andarem, ainda cura hoje. A Bíblia nos assegura em Isaías 53:5, pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa promessa não caducou, ela ainda é válida para quem crê. É preciso entender que saúde é também uma questão espiritual. Há enfermidades que nascem da alma ferida, do coração sobrecarregado. E nesse sentido, a oração se torna remédio, alívio e cura. Ao acordar às 3 da manhã com o peito apertado, em vez de se entregar ao desespero, é o momento de clamar: Senhor, toca meu corpo, limpa minha mente, cura minha alma. Deus se move quando há entrega sincera. Ele visita até os cantos mais sombrios do ser humano. Há pessoas que tomam remédios, fazem terapias, tentam de tudo, e ainda assim se sentem como se algo estivesse faltando. O que falta, muitas vezes, é se derramar diante de Deus com fé e quebrantamento. Não se trata de abandonar os cuidados médicos, mas de somar o espiritual ao físico,
A oração é um suplemento celestial que fortalece onde a medicina não alcança. É nela que se encontra paz para a mente, descanso para os pensamentos, cura para traumas antigos. Jesus, ao encontrar o paralítico no tanque de Betesda, perguntou: "Queres ser curado?" João 5,6. Essa pergunta ainda ecoa hoje. Nem todos estão prontos para deixar as desculpas e se levantar, mas quem deseja ser curado precisa decidir pela fé, levantar do leito do medo e caminhar em direção à saúde que vem do céu. A cura começa com a decisão de confiar, de entregar, de descansar na promessa de que Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando oramos pela saúde, não estamos apenas pedindo o fim da dor, mas clamando por restauração total. Saúde física, emocional, espiritual. Isso inclui o coração ferido, a mente cansada, o corpo esgotado. A cura de Deus é completa. Ela remove a raiz do problema, e não apenas os sintomas. Ela toca onde o toque humano não alcança. E o melhor, ela traz paz, aquela paz que excede todo o entendimento e guarda o coração contra a ansiedade e o medo. E ao experimentar essa paz, brota um novo desejo no coração, viver com abundância, não apenas sobreviver, mas prosperar, ser resposta, ser canal de provisão, porque aquele que foi curado agora está pronto para avançar e declarar vitória sobre a escassez. E é aí que entramos na próxima dimensão da jornada: prosperidade e abundância. Muitos associam prosperidade apenas a dinheiro, mas a visão bíblica vai além. Prosperidade é ter o necessário, e mais, para cumprir o propósito de Deus. É viver em abundância de paz, saúde, fé, alegria, provisão e bênçãos. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." João 10,10. E essa abundância não é uma promessa futura, é um direito presente dos filhos de Deus. É tempo de rejeitar a escassez e romper com a mentalidade de miséria. A oração feita com fé às 3 da manhã é solo fértil para declarar provisão. Imagine uma pessoa que, mesmo com contas atrasadas, dobra os joelhos e diz: "Senhor, minha fonte não é o salário, é o teu poder." Isso muda tudo, porque onde há fé, há movimento do céu. Deus é especialista em multiplicar pouco. 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus alimentaram uma multidão. Ele ainda faz milagres com o que parece insuficiente. A escassez pode ser mais do que financeira. Falta de tempo, de ânimo, de propósito, também são sinais de uma vida travada espiritualmente. Mas quando o cristão começa a orar com ousadia, pedindo sabedoria, portas se abrem. Provisões chegam de formas inesperadas, alianças certas surgem, ideias criativas florescem, porque prosperidade não é apenas o que se tem, é quem se é em Deus. E quem está em Deus nunca está desamparado. Há quem diga: "Eu não mereço prosperar." Mas prosperidade não se trata de merecimento, se trata de promessa. O Salmo 1 fala do justo como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto na estação própria e cuja folhagem não murcha. Essa é a imagem da abundância. Aquele que medita na palavra e anda nos caminhos do Senhor prospera em tudo. Isso não é discurso motivacional, é revelação espiritual. E prosperar não é acumular, é fluir. A prosperidade bíblica é abençoar para ser bênção. Quando você tem mais do que o necessário, pode ajudar quem está sem nada. Pode abençoar projetos, investir no reino, socorrer o aflito. A oração, portanto, não busca riqueza por vaidade, mas provisão por propósito. E Deus honra quem usa o que tem para multiplicar amor, justiça e esperança. Mas nenhuma prosperidade é completa se ela for vivida em solidão ou cercada por pessoas que drenam a fé. Por isso, depois de buscar provisão, é preciso orar por algo ainda mais precioso: relacionamentos saudáveis e guiados por Deus. Relacionamentos moldam destinos.
Pessoas erradas podem desviar, atrasar e até destruir propósitos. Já pessoas certas, enviadas por Deus, trazem encorajamento, cura, direção. Por isso, orar por relacionamentos não é luxo, é sobrevivência espiritual. A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Mas o oposto também é verdadeiro. Amizades divinas edificam, fortalecem e nos aproximam do céu. Na madrugada, quando tudo silencia, é o momento ideal para orar por conexões divinas. Pedir que Deus remova o que contamina e traga o que edifica, que afaste relacionamentos envenenados por inveja, manipulação ou mentira e que aproxime amizades sinceras, alianças espirituais, mentores de fé. Imagine alguém que sofre num casamento frio ou vive um ciclo de amizades tóxicas, se colocando diante de Deus às 3 da manhã e dizendo: Pai, livra-me do que me afasta de Ti, liga-me ao que me fortalece. Ruth e Noemi, Paulo e Timóteo, Davi e Jonatas. A Bíblia está repleta de histórias onde os relacionamentos foram decisivos para cumprir o plano de Deus. Nenhum chamado floresce sozinho. Até Jesus andou com discípulos e ainda assim soube discernir quem era amigo e quem era traidor. Orar por discernimento relacional é orar por segurança emocional e espiritual. É pedir para ver além das palavras, enxergar o coração. Quantas vidas estão travadas por causa de alianças erradas? Quantas bênçãos foram adiadas por confiarem demais em quem não devia? Mas aquele que ora e pede direção, recebe sabedoria. Deus responde de formas inesperadas, às vezes com afastamentos dolorosos, outras com encontros surpreendentes. Ele sabe quem precisa sair e quem precisa chegar. Porque quando o coração está pronto, Deus traz os relacionamentos certos no tempo certo. E vale lembrar, orar por relacionamentos não é só sobre os outros, é também sobre nós. Senhor, faz de mim alguém saudável para se relacionar. Cura minhas feridas, limpa minhas intenções, torna meu coração manso e verdadeiro. Antes de encontrar pessoas abençoadas, é preciso ser alguém abençoado. E isso se constrói na oração, no arrependimento, no fortalecimento espiritual diário. Mas mesmo rodeado de boas pessoas, há dias em que a guerra é invisível. Quando o desânimo chega, quando as tentações atacam. Nesses dias, é hora de vestir algo mais, a armadura espiritual. A vida cristã não é um passeio no parque, é uma batalha diária. E Paulo sabia disso quando escreveu em Efésios 6 sobre a armadura espiritual. Ele não estava falando de metáforas poéticas, mas de armas reais no mundo espiritual. Cada peça é uma resposta direta aos ataques do inimigo. O capacete da salvação protege a mente. O escudo da fé apaga os dardos inflamados da dúvida. A espada do Espírito, que é a palavra, corta mentiras e fortalece a alma. Quem se levanta para orar às 3 da manhã deve também se vestir para guerrear. Não com gritos ou medo, mas com autoridade e consciência de quem é em Cristo. Imagine alguém se preparando para sair de casa sem roupa. Soa absurdo, não? Mas muitos enfrentam o mundo espiritual despidos, vulneráveis a qualquer seta lançada. Vestir a armadura é orar intencionalmente. Senhor, hoje coloco o capacete da salvação, firmo o cinturão da verdade, pego o escudo da fé, calço os pés com a paz, empunho a espada da tua palavra. O cinturão da verdade nos sustenta. Num mundo onde a mentira é celebrada, o cristão que ama a verdade permanece de pé. A couraça da justiça protege o coração. Aquele que age com justiça, com integridade, com perdão, resiste ao ódio e à acusação. Os calçados da paz nos permitem caminhar com leveza mesmo em terrenos difíceis. E a fé?
A fé é escudo que repele a dúvida, a insegurança, a ansiedade e a depressão. Já a espada é ofensiva. É com ela que o cristão contra-ataca, e essa espada é a palavra de Deus. Declarar versículos em voz alta durante a oração é mais do que um exercício espiritual. É confronto direto com as forças malignas. Quando se diz, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54:17, o inferno treme. Quando se declara, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4, a escuridão recua. A armadura espiritual é diária. Não se veste uma vez só. É parte da rotina de quem entende que está em guerra, mas luta com esperança. Quem veste essa armadura está dizendo, eu não estou sozinho, eu sou protegido, eu sou filho do rei. E quanto mais constante for essa prática, mais fortalecida a alma se torna. Porque o inimigo ataca de novo e de novo, mas o cristão perseverante resiste e vence. E aqui entra um segredo poderoso. Quando se ora com essa intensidade por 7 dias consecutivos, algo começa a mudar no mundo invisível. E é sobre isso que falaremos a seguir. Na simbologia bíblica, o número 7 representa totalidade, santificação e cumprimento divino. 7 dias de criação, 7 trombetas do Apocalipse, 7 mergulhos de Naamã, 7 voltas ao redor de Jericó. Cada um desses momentos carrega um princípio espiritual profundo. Deus opera de maneira completa e nos convida a participar desse ciclo com fé e obediência. Quando alguém se propõe a orar por 7 dias consecutivos, algo sobrenatural é ativado. Não é superstição, é alinhamento espiritual com o tempo de Deus. A prática de orar por 7 dias traz à tona a persistência, a disciplina e a fé que movem o coração de Deus. O primeiro dia pode parecer comum, o segundo, um esforço. Mas ao longo dos dias, a atmosfera espiritual começa a se transformar. A mente se alinha, o coração se aquece, a alma se fortalece. E no 7º dia, um senso de completude toma conta do espírito. Não porque a oração seja um ritual mágico, mas porque a fidelidade e a constância são recompensadas pelo Senhor. Essa prática é especialmente poderosa quando feita com um propósito claro: cura, libertação, provisão, transformação familiar, fortalecimento emocional ou restauração espiritual. Cada dia é uma declaração de fé. Cada madrugada, um ato de resistência contra as forças malignas. A oração constante quebra cadeias invisíveis, destrói fortalezas emocionais, cura traumas e convida milagres a se manifestarem. A Bíblia nos ensina: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Quando essa oração é feita repetidamente, com sinceridade e perseverança, seus efeitos são multiplicados. É como bater à porta do céu com insistência santa. Não por desconfiança, mas por certeza de que o Pai ouve e responde no tempo certo. E mesmo quando a resposta ainda não chegou, a paz e a força que vem durante o processo já são evidências do agir de Deus. Orar 7 dias é também um ato de purificação da mente. É como uma limpeza espiritual que alinha o coração com os propósitos do céu. Ao final dessa jornada, muitos testemunham não só respostas, mas mudanças interiores profundas, uma nova sensibilidade à voz de Deus, um novo fervor pela palavra, um novo senso de identidade espiritual. A oração contínua é como um rio. Quanto mais flui, mais limpa, mais transforma, mais vivifica. Portanto, se você sente o chamado para essa prática, aceite. Estabeleça 7 dias de oração com propósito, persistência e fé. Não importa a hora, mas se for às 3 da manhã, saiba que você estará despertando no exato momento em que o céu está em vigília e os céus se abrem com ainda mais intensidade para ouvir o clamor dos que creem. E lembre-se, o que começa em oração, termina em vitória.
Agora que você sabe como orar às 3 da manhã, a decisão está em suas mãos. Você vai continuar ignorando esse chamado? Ou vai se levantar em fé e transformar suas madrugadas em vitórias? Desafie-se, separe 7 dias e ore com propósito. Clame por cura, proteção, provisão e libertação. Deus ouve quem se dispõe a buscá-lo de coração. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue recebendo palavras que edificam e transformam. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa oração hoje. Você já se perguntou o que aconteceu com Jesus entre a cruz e a ressurreição? Durante 3 dias, o céu ficou em silêncio. Mas o mundo espiritual estava em guerra. No próximo vídeo, você vai descobrir para onde ele foi e por que isso muda tudo.